Tragédia da Voipaz. Avião da FAB vai levar corpos de vítimas para velório em Cascavel. E você vai ver ainda. Relatório do CENIPA sai em 30 dias e investigação segue por outros órgãos para apurar detalhes sobre a queda do avião. Tensão no Oriente Médio. Governo israelense confirma reunião de negociações sobre cessar-fogo na faixa de Gaza. E ainda, contagem regressiva para Enem dos concursos. Candidatos podem usar documento digital como identificação. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo, como sempre, neste início de semana. Hoje é terça-feira, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é 13 de agosto. Vamos juntos. Até esta manhã, a Força-Tarefa do Instituto Médico Legal de São Paulo tinha identificado 35 dos 62 mortos no acidente aéreo. Desses, 17 já foram liberados aos familiares. O relatório do CENIPA sobre o acidente aéreo da Voipaz sai em 30 dias. A investigação segue por outros órgãos para apurar todos os detalhes sobre a queda do avião. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos finalizou a primeira fase da investigação do acidente com o voo da empresa aérea Voipaz, antiga Passaredo. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que os motores do turbohélice, fabricado pela companhia franco-italiana, bem como outras partes do avião que podem ser úteis à investigação administrativa do acidente, já foram removidas e transportadas para a sede do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, na capital paulista. De acordo com a FAB, a investigação do acidente aeronáutico segue sendo realizada, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes. O CENIPA deve concluir um relatório preliminar, apontando as prováveis causas da queda da aeronave em até 30 dias, além da investigação administrativa, a cargo do CENIPA, com o objetivo de esclarecer as causas de acidentes aéreos em geral e rever padrões de segurança de voo e tentar impedir outros eventos parecidos. A queda do avião é alvo de 2 inquéritos policiais, um instaurado pela Polícia Federal e outro pela Polícia Civil de São Paulo. E a Força Aérea Brasileira informou que disponibilizou uma aeronave cargueiro para transportar de São Paulo ao Paraná as urnas funerárias das vítimas do acidente. 24 das 62 vítimas eram de Cascavel. O avião militar já se encontra na base aérea de São Paulo, aguardando as liberações oficiais. O translado será feito com a aeronave KC-390 Millennium, operada pelo 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte. A decolagem está prevista para as 3 horas da tarde de hoje. E os brasileiros têm até quarta-feira, amanhã, para participar de uma consulta pública sobre indisciplina em aeronaves. A proposta da Agência Nacional de Aviação Civil prevê endurecer a punição a passageiros que geram confusões dentro dos aviões, nos terminais ou que coloquem em risco a operação aérea. Entre as punições estão a retirada do passageiro indisciplinado da aeronave até a suspensão do direito de voar por 12 meses. Para acessar a consulta pública, basta acessar o portal da ANAC. As contribuições também poderão ser enviadas pela plataforma Mais Brasil. E um incêndio em uma casa de madeira em Planaltina, no Distrito Federal, deixou 5 pessoas mortas, sendo elas 3 crianças. O barraco pegou fogo na noite desta segunda-feira e quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, as chamas já passavam da linha do telhado do imóvel. Um dos vizinhos conseguiu arrombar a porta da casa, mas devido à fumaça, não conseguiu ajudar. As vítimas são uma mulher de 43 anos, a filha dela de 5 anos e as netas
crianças de 14, 9 e 8 anos. A mãe de 2 crianças e da adolescente que mora em um terreno próximo tentou socorrer a família, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe a causa do acidente. E agora a gente traz um destaque internacional porque a pressão por um cessar-fogo na guerra entre Hamas e Israel na faixa de Gaza aumentou ainda mais. O governo israelense confirmou que vai participar de negociações nesse sentido na quinta-feira. A tensão está na alta no Oriente Médio, com temores de que o conflito escale, especialmente após um ataque israelense contra uma escola que abrigava desabrigados. O assassinato ainda em Teherã do chefe do Hamas e a morte do líder militar do movimento libanês Hezbollah em Beirute. Vamos ver. Israel confirmou que vai participar de negociações para a implementação de um plano de cessar-fogo para a faixa de Gaza. O porta-voz do governo israelense, David Mencer, afirmou que uma equipe vai ser enviada para conversas na quinta-feira. O anúncio veio após pressão internacional, especialmente dos 3 países mediadores do conflito, Estados Unidos, Egito e Catar. Mas as perspectivas de um desfecho positivo se enfraqueceram no sábado, quando Israel bombardeou uma escola que abrigava deslocados de guerra da faixa de Gaza, matando 93 pessoas, segundo o balanço da Defesa Civil do território palestino governado pelo Hamas. O exército afirmou que o local servia como centro de comando do Hamas e da Jihad Islâmica, relatando a morte de pelo menos 31 combatentes na operação. No domingo, Hamas pediu a aplicação do plano apresentado pelo presidente americano Joe Biden, em vez de realizar mais negociações ou novas propostas. Continuar negociando, acrescentou, significaria dar cobertura aos bombardeios israelenses, que acontecem incessantemente desde o início da guerra em 7 de outubro. Os apelos por um cessar-fogo se intensificaram desde o assassinato em 31 de julho em Teherã do chefe do Hamas Ismail Haniyeh, atribuído a Israel, e a morte um dia antes do chefe militar do movimento libanês Hezbollah, Fouad Shukri, em um ataque perto de Beirute, reivindicado por Israel. O Irã e seus aliados ameaçaram o Estado judeu com uma resposta severa, gerando temores de que a guerra se espalhe pelo resto do Oriente Médio. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que seu país está em um período de alerta, acrescentando que as ameaças de Teherã e Beirute podem se materializar. O conflito entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro, depois que militantes do movimento islamista mataram 1.198 pessoas, a maioria civis no sul de Israel, além de sequestrarem 251 reféns, dos quais 111 seguiriam em cativeiro em Gaza, incluindo 39 que estariam mortos. A ofensiva israelense em resposta provocou até agora 39.897 mortes no território palestino, segundo o Ministério da Saúde local, que não detalha o número de civis e combatentes mortos. E veja a seguir. Na reta final do concurso público nacional unificado, o Enem dos concursos, como se preparar e garantir uma das mais de 6.000 oportunidades. Todos os detalhes você confere já já. E nós estamos de volta, 11 horas e 42 minutos, pelo horário de Brasília. Os candidatos do Concurso Nacional Unificado, também chamado de Enem dos Concursos, podem usar o documento digital como identificação. As provas acontecem já no domingo em mais de 200 cidades brasileiras. Os mais de 2.100.000 inscritos no Concurso Nacional Unificado devem apresentar obrigatoriamente um documento de identidade válido, original e com foto na entrada da sala de prova. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que idealizou e coordena o concurso, ressalta que cópias em papel, mesmo autenticadas em cartório, não serão aceitas em nenhuma circunstância. Igualmente, não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do smartphone do próprio participante. As provas do CNU serão realizadas neste domingo, em 228 cidades, localizadas em todas as unidades da federação. Os editais dos 8 blocos do concurso autorizam o uso de documentos digitais para a identificação pessoal.
que incluem o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e o RG Digital. Estes devem ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou pela carteira de documentos digitais do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br, ou aplicativo com o mesmo nome. De uma só vez, o concurso vai selecionar mais de 6.600 servidores para 21 órgãos públicos federais. E como nós acompanhamos agora na reportagem, a espera já está chegando ao fim. O Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos, como a gente já falou que é muito chamado, acontece já nesse domingo. E esse é o maior concurso da história do país em número de inscritos, passando de 2 milhões. Isso porque, pela primeira vez, uma seleção reúne mais de 6.000 vagas para 21 órgãos federais, com exames aplicados em todo o país. Mas nessa reta final fica a pergunta, né? Como se preparar? Vamos conversar então agora com a professora de português Daniela Rajar. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata. É um prazer poder participar e contribuir com essa galera que vai fazer o concurso Enem. Eu estou na educação há 25 anos, então, para mim é sempre um prazer. Professora, então vamos começar, né? Nessa reta final, ainda é aconselhado estudar de forma tão intensa como nas semanas, nos meses anteriores? Quem assim o fez, né? Na verdade, já estamos preparando desde o início do ano, mas nessa reta final é importante, sim. O descanso, tá? Ele tem que vir na semana do Enem. É importante o candidato não fazer extravagância, não dormir tarde, ter uma boa alimentação. Eles pensam que isso é besteira, que essas orientações, né, que mãe dá, professor, besteira, mas não é, gente. Esses aulões são de suma importância, mais uma semana antes. Na semana do Enem é momento de descansar a mente. Nada de esporte radical, nada de bebedeira, é descansar a mente na reta final. Agora, gente, vamos preparar. Fazer listas e listas e listas nas várias áreas do conhecimento. Mais listas o candidato fizer, mais bem preparado ele vai estar para o Enem, Tabata. O que seriam essas listas, professora? Explica melhor para a gente. É como se nós, professores que estamos na reta final, a gente pega os Enems anteriores, pega os inéditos, que a gente tem plataformas que geram as listas de exercício, de língua portuguesa, das várias áreas, ciências, matemática, e assim vai. Vamos praticar listas. O importante é ensinar os descritores. Uma dica importante para o candidato hoje é uma leitura atenta dos distratores, dos enunciados. O Enem trabalha muito com texto, e às vezes aquele texto não há aquela necessidade da leitura íntegra dele, porque ele perde tempo na redação. Então, para otimizar o tempo, a primeira leitura, pessoal, é do distrator. O que aquele exercício está te pedindo? Leia o descritor, depois você volta no texto atrás daquela informação. Aí você otimiza o tempo, você ganha tempo na redação. E vai trabalhar 5 competências a redação. Professora, você comentou que essa semana, né, uma semana, assim, digamos, mais light. Não é uma semana para você praticar algum esporte, é uma semana para você reforçar ainda mais uma alimentação mais equilibrada, mais regrada, ter um tempo para você descansar, horas de sono adequada. Agora, estudar de forma intensa, então todos os dias não é necessário, tem que ser de uma outra forma, um estudo, menos horas de estudo por dia? Só uma revisão seria? Agora não, Tabata. Agora é hora de estudar mesmo. Esse mês de agosto está intensa a questão da resolução de listas e listas. O menino ele tem que fazer um plano de estudo. Gente, na internet tem vários planos de estudo. Você pegue um que adequa à sua realidade. O importante é que você faça um plano de estudo para você estudar todas as áreas do conhecimento e não deixar nada para fora. Faça o seu plano de estudo de forma que você inclua aí, o sono, atividade física, o lazer. Nem só de estudar vive o homem. Mas o importante é o plano de estudo. E mais importante ainda, ter repertório sociocultural para uma boa redação, tá? Se num outro momento vocês quiserem falar da redação, a gente pode falar, porque
São assim, várias dicas que eu tenho para uma redação nota 1000 do Enem. Professora, a gente não tem tanto tempo assim, apesar do assunto ser extremamente importante, mas eu gostaria que, se você pudesse, então, fazer, se possível, né, um resumo dessas suas dicas com relação à redação, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm realmente dificuldade nessa parte, né, na hora de desenvolver, então, a redação, que é muito importante, né? Não tem como ser bem pontuado, bem classificado, se você não desenvolver um bom texto. Então, Tabata, a redação é a pupila dos olhos do vestibular, costumo dizer para eles. Para você desenvolver uma boa redação, o primeiro exercício é você ler a caixa-tema com muita atenção. Vai acontecer daquele candidato dizer assim, nossa, que ótimo caiu esse tema, o outro vai dizer assim, nunca vi isso. Por isso da importância. A prova do Enem ela é construída com textos motivadores, justamente para aquele candidato que abriu o tema era publicidade infantil. Nossa, o que é publicidade infantil? Então o Enem, galera, vai trabalhar com 4 textos motivadores. O primeiro texto, aquele primeiro excerto, a galera que elabora vai elaborar a favor daquele tema. O segundo excerto contra aquele tema, o terceiro excerto vai ser vai ser um gráfico ou um infográfico, que é para o menino usar. Aí ele fala, mas não é plágio? Não, gente, o gráfico ele está lá para você usar a favor do seu repertório, para um argumento sustentável, porque ninguém acha nada, você acha uma coisa no chão. Então, o menino ele tem que ter um argumento sustentável, persuasivo. E é por isso que o Enem ele vai trabalhar com infográfico, para ele dizer assim que 20% da população brasileira não lê. Da onde ele tirou isso? Do Datafolha, da pesquisa da Folha de São Paulo, daquele infográfico. O infográfico está lá para você usar a favor do seu argumento sustentável. É isso que ele precisa. Fez uma leitura atenta dos excertos ali, aí você vai estruturar sua tese, seu argumento 1, 2, sua proposta de intervenção, que são 5 competências que ele vai trabalhar ali naquela redação. E o repertório sociocultural, gente, mais repertório você tem, melhor. Começar um texto por uma alusão histórica, por um livro que você tenha lido, por uma música que você associou, isso brilha os olhos da banca, da galera que corrige. O menino que começa falando de Os Miseráveis, Vidas Secas, e ele associa com o tema, ele está 10 steps na frente, 10 passos na frente do que começou de uma forma muito simples. Então, o repertório sociocultural é tudo numa redação nota 1000. Maravilha, professora. Não tem como errar com as suas recomendações. Foi um prazer falar com você, te entrevistar, ouvir as suas dicas. Muito obrigada. O canal está sempre aberto e a gente espera conversar em breve. Estou à disposição. Obrigada pela participação. Tenha um bom dia a todos. Um ótimo dia, professora. A gente acabou de conversar com a professora de português, Daniela Rajar. E agora a gente fala sobre um assunto que, olha, não é tão bom assim. Vamos ver, olha, em um ano o preço do aluguel subiu 3 vezes mais que a inflação. Segundo o índice Fipesap, em julho, o preço médio do aluguel de apartamentos prontos foi calculado em R$ 46 por metro quadrado. Enquanto a inflação oficial do país acumulou 4,5% nos últimos 12 meses, a alta do aluguel residencial chegou a 14,6% no mesmo período. A informação, divulgada pelo índice Fipesap, que monitora os valores em 36 cidades brasileiras, incluindo 22 capitais. O índice de julho também se manteve acima das variações acumuladas pelo IPCEA, do IBGE, de 4,5%. Os imóveis com um dormitório se valorizaram acima da média. Nesse período, com 17,47%. Já as unidades com 3 dormitórios tiveram aumento menor, de 13,20%. No ano, o balanço mostrou até julho. O aluguel acumulou uma alta de 9,23%, enquanto a inflação oficial do ano ficou em 2,87%. Já o aumento mensal de locação residencial em 36 cidades brasileiras foi 1,12%, desacelerando em relação à variação de junho. As capitais que aumentaram mais o índice do aluguel foram Aracaju, Salvador e Porto Alegre. Já as com menor alta foram Vitória, Maceió e Manaus.
O preço médio do aluguel de apartamentos prontos foi calculado em R$ 46,00 e R$ 41 por metro quadrado em julho. Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis de um dormitório, a R$ 60,84 o metro quadrado, e as unidades com 3 dormitórios valiam R$ 40,20 por metro quadrado. E agora a gente muda de assunto e vai matar um pouquinho da saudade das Olimpíadas de Paris, porque a bandeira olímpica desembarcou em Los Angeles. Vamos ver. A bandeira olímpica está de casa nova. O símbolo dos Jogos Olímpicos desembarcou em Los Angeles para os Jogos de 2028, que serão realizados de 14 a 30 de julho. Depois de Londres e Paris, Los Angeles se tornará a terceira cidade a sediar 3 vezes os Jogos Olímpicos de verão. As outras edições foram em 1932 e 1984. A pressão será forte para Los Angeles, 11 anos depois de ter sido designada a cidade anfitriã. A capital do cinema certamente vai tentar aproveitar ao máximo a aura de suas estrelas para criar um grande espetáculo. E como de costume, nós vamos hoje passear por um lugar muito especial e fica aqui no Brasil. Nós vamos hoje para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Descoberta no dia 6 de janeiro de 1502 pelo navegador Gonçalo Coelho, Angra dos Reis se mostrou um local fantástico. São paisagens deslumbrantes, um contato direto entre o mar e a floresta, a natureza em poesia consigo mesma. Hoje, Angra dos Reis se tornou um município fluminense, localizado a sudoeste da capital. São 365 ilhas e destinos de viagem infinitos. Não à toa que as belas paisagens e sua biodiversidade atraem tantos visitantes o tempo todo. E não é para menos, né? Com essas imagens, vamos ver então uma câmera de lá ao vivo nesse momento. Nós seguimos para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, saindo então de São Paulo, na capital paulista. Vamos ver uma área privilegiada desse lugar que tem praias paradisíacas da região e recebe milhares de turistas todos os dias, viu? A cidade de Angra dos Reis é cercada por 365 ilhas e é um pequeno porto rodeado por uma linha costeira arborizada. A belíssima região é conhecida pelas suas inúmeras praias e também pela biodiversidade da Ilha Grande, a maior ilha de Angra, aliás. Vila do Abraão é a principal vila da ilha, que tem como um dos pontos turísticos as ruínas do presídio Cândido Mendes. E com essas imagens encerramos esta edição. A gente está vendo que está um pouquinho nublado, né? Mas para quem está lá e privilegiado, vai dar praia. Um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira e a gente se encontra ao longo da programação. Tchau, tchau.